Aleluia! Aleluia! Glória a Deus, aleluia! Glória a Deus! Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém! Aproveitando que vocês estão em pé, por gentileza, vamos ler o texto da palavra de Deus. Glória a Deus, glória a Jesus. Livro do profeta Isaías, capítulo 6, versículo Glória a 1. Deus, aleluia! Enquanto você vai localizando esse texto, você já sabe. Expressar a minha Glória a alegria, Deus. gratidão a Deus por essa oportunidade de poder estar aqui com vocês e nessa casa. Eu me sinto muito agradecido, honrado a Deus. Quero louvar a Deus pela vida Aleluia, aleluia! do novo pastor dessa igreja. O nome dele, Aleluia! a outra vez eu errei, Glória a Deus! e hoje eu não ensaiei, pastor. Foi corrido, foi a correria. Ele falou que a outra vez eu errei. Vou errar. Sabe que eu vou errar de novo? É Clériston. Olha, Olha! foi sem ensaio, pastor. Pastor, Deus abençoe, tá bom? Sua vida, a sua casa, a sua família. Eu sei que tem aí uma gama de pregadores. O pastor poderia, junto com o grupo aí, trazer outra pessoa para estar. Mas o pastor lembrou de nós e para mim é um prazer estar retornando aqui. Tivemos, acho que foi ano passado, né? Foi ano passado e estamos retornando aqui. Eu sinto muito honrado, tá bom, pastor? Deixa eu dizer para o senhor, talvez no final não dá para a gente ficar falando muito, então quer dizer para o senhor pode sempre contar comigo, tá bom? Essa casa, essa igreja, sinto muito honrado em poder estar aqui. Eu sou muito bem abraçado Glória a pelo Deus, campo aleluia. de Belém de Sorocaba. Acho que só esse ano ainda, eu não sei se são 5 ou 6 congressos que nós estamos pregando no campo de Sorocaba. Então, Deus abençoe Aleluia! todas as igrejas aqui mencionadas nessa noite. Deus abençoe vocês em nome de Jesus, tá bom? A minha esposa está comigo. Vamos aqui hoje. Amanhã estou na minha sede mesmo. E eu louvo a Deus porque tem sido a minha companheira de viagem. Nossos filhos cresceram, né? Está cada um com um canto. E nós seguimos aí, às vezes um dia no campo, um dia no outro, fazendo aquilo que Deus confiou nas nossas vidas. Eu sempre digo para ela que quando eu subo no altar, a gente não sobe sozinho, né? A gente sobe com a nossa Glória a companheira. Deus! Ela faz parte de tudo aquilo que Deus tem realizado Aleluia. na minha vida. A minha irmã já foi mencionada pelo pastor também, serve a Deus nessa casa. Eu louvo a Deus, sempre ela falava, ó, dia você precisa ir lá, em Sorocaba. E agora eu estou quase congregando aqui, né? Glória! Glória a Deus, né? Uma vez no ano, né? Tá bom, mas era assim, o pessoal subia uma vez no ano, né? Glória a Deus. Deus abençoe a todos vocês. Os irmãos desde lá da porta que me recepcionaram lá, Deus abençoe, viu? Acho que foi acho que eu guardei o nome, acho que foi o Pedro, se eu não me engano, né? Glória a Deus! O outro, tem outros irmãos que receberam lá. Deus abençoe vocês, tá bom? Parei ali, ele já veio, já organizou. Acho que foi a semana, uns 10 dias atrás eu fui num evento. Aí cheguei lá na porta, a irmã falou assim para mim, o senhor não se incomoda de ir para a galeria? Eu disse, não, se você me colocar eu fico. Aí quando o pastor me viu lá em cima da galeria, deu um desespero nele, né? Aí ele postou desesperando, mexendo todo, mas colocaram o pastor lá na galeria. Ele falou, se me colocar, eu vou ter para ficar na porta, eu vou ficar. Não tem nada com isso não, né? Então eu sempre digo que não é um trabalho bem organizado, né? É sempre a cara da liderança, louva a Deus. Vocês continuem assim, fazendo esse trabalho. Eu fiz esse trabalho de vocês por 10 anos. 10 anos de diaconato servindo lá, recebendo muito obreiro, muito pastor, muito pregador, né? E hoje eu sou recebido. Então é assim que Deus faz a nossa vida. Amém, meus irmãos? Vamos para a palavra de Deus, que é o que nos interessa aqui nesta noite. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Eterno sentado sobre um trono alto e exaltado. A aba do seu manto preenchia todo o templo. Aleluia! Em torno dele posicionavam-se os serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés, e com 2 voava.
e ao mesmo tempo clamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Glória a Deus. Eis que toda a terra está plena da sua glória. Aleluia. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou repleto de fumaça. Glória a Então Deus. bradei eu: ai de mim, não tenho salvação, porque sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos contemplaram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Amém? Podem se assentar, meus irmãos, continue na liberdade de servir e adorar o nome de Jesus. Eu sei que os músicos foram descansar um pouquinho, depois o tecladista descansar um pouquinho, se ele quiser vir aqui adorar a Deus, ele pode, mas pode deixar, viu, irmãos? Depois ele vem. Pode deixar eles ir ali beber uma água, né, que estiveram servindo ao Senhor até agora. Meus irmãos, eu preciso aqui dar sua atenção por alguns instantes. Esse texto que nós acabamos de ler, e esse tema, esse texto escolhido por vocês, por essa festa, por esse grupo de varões aqui abençoado, que Deus continue abençoando e honrando vocês. Esse texto, o capítulo 6, é aquilo que nós chamamos de um divisor de água nesse texto, né? Quem é que não conhece, quem é que já não ouviu pregações, ensinamentos, enfim, esse texto é muito falado, muito discutido, muito ensinado, da tão relevância que esse texto traz acerca deste profeta, chamado profeta Isaías. É interessante nós percebemos que quando nós vamos ler alguns livros acerca de alguns outros profetas, sempre o seu chamado está ali no início do seu livro, mas Isaías, por alguma forma, ele vem tratar disso no capítulo 6, e sempre existe aquela discussão, ensinamentos, algumas falas de acerca se ele era profeta antes, se ele não era profeta. Mas se ele não era profeta, ele teve visões, teve profecias para entregar. O fato é que o capítulo 6 do livro de Isaías foi reservado para que ele viesse contar este acontecimento, esta visão. O que me chama mais atenção nesse texto, é claro que trabalharemos dentro do tempo que temos, e esse livro que é extenso, a história desse profeta é gigantesca, e a importância que esse livro tem, é óbvio que não daria para nós falarmos aqui hoje, mas bem, é por isso que ontem teve um pregador, hoje está tendo outro, e amanhã tem outro, e acho que até segunda-feira, né? Então, com certeza, aquilo que Deus não nos levarmos para um caminho, com certeza Deus levar outros oradores aqui, e eu tenho certeza que ao final desse trabalho, dessa festa, teremos aqui tirado lições acerca desse texto que Deus inseriu no coração de vocês. Perceba que toda vez que você lê esse texto, Isaías poderia ter chamado aquilo que nós falamos de omitir a fala do rei, ou a morte do rei, mas ele faz questão de mencionar a morte do rei e meio que posicionando uma data desta visão, desse acontecimento. É lógico que há uma grande discussão aí também acerca do tempo, né? Se foi pós, se foi um pouco antes, mas o fato é que ele registra isso, ele diz: olha, no ano que morreu o rei Uzias. Aleluia. Perceba, meus irmãos, é interessante que este rei, a Bíblia vai dizer que ele tem uma história muito significativa para Judá ou para Jerusalém, e a sua história não é omitida, mesmo que a sua história tenha os pontos positivos e negativos, mas ele foi fundamental durante os anos em que ele reinou. Observe que a Bíblia vai dizer que ele começa a reinar com 16 anos e vai reinar por 52 anos, é muito tempo. E ao longo desse tempo, a sua história vai registrar aquilo de tudo quanto ele realizou e trouxe para essa nação. É interessante que quando você vai ler a respeito deste rei, você vai observar que ele trouxe um período de grande prosperidade para aquele povo, porque ele vai ali
de certa forma, trabalhar, né, na agricultura, e através disso ele vai gerar uma economia, ela vai ser muito grande durante esse período. Então, nós subentende um período de prosperidade para aquele povo, para aquela nação. Mas não só de prosperidade, porque o seu reinado também é registrado de muitas conquistas. Ele vai conquistar muitas cidades, e cidades importantes daquela época, e com isso ele vai trazer muitas vitórias para a nação. E não só isso, ele também fortalece aquela nação, porque a Bíblia diz que o seu reinado é de fortaleza, é de torres, é de construção. Olhando para um pano de fundo desse reinado de Josias, nós vamos ver que muitas coisas boas a Bíblia registra que ele fez. Por exemplo, ela não era só uma nação próspera, mas ela era uma nação de um período de reinado de muita confiança, por intermédio do exército que ele formou. Ele não só formou um exército, mas ele também muniu esse exército de armas, para que eles viessem guerrear e ter conquista. É interessante que quando você vai ler a história desse rei, você vai perceber que no seu reinado, por exemplo, ele foi criador, foi muito estratégico em criar algumas armas para o seu próprio exército. Enfim, ele tem um exército gigantesco, em que a nação, ela não só é próspera, mas ela também tem uma confiança muito grande de segurança. Em outras palavras, esse rei, ele é poderoso, ele é famoso, ele construiu um legado muito grande, uma história muito grande. Agora nós precisamos também nos atentar para a sua história, é que a Bíblia diz que enquanto ele estava pautado debaixo da ordenança de Deus, Deus o fez prosperar. Foi Deus que fez ele assim, não era a sua força, não era a sua estratégia. Por trás disso, ele teve um conselheiro, um profeta, que orientava ele e conduzia ele na ordenança de Deus, nos estatutos de Deus. E a Bíblia vai dizer que enquanto ele permaneceu debaixo da orientação, debaixo da visão do homem de Deus, Deus fez prosperar. Deus prosperava ele, Deus fez ele grande, Deus fez ele forte, e com isso a nação também era forte diante de Deus, porque enquanto ele estava debaixo dos estatutos de Deus, Deus o fez prosperar. Então, esse rei era grande, temido, conhecido. As nações vizinhas o conheciam, a sua fama foi longe. Por quê? Porque Deus o fazia prosperar. É interessante nós observarmos isso aqui, e eu preciso te dizer isso nessa parte introdutória, que sempre de uma grande obra, sempre por trás de um grande rei, sempre por trás de uma grande pessoa em que fez obra gigantesca, precisamos compreender que era Deus que fazia tudo isso. Era Deus que fazia prosperar. Era Deus que honrava. Ou seja, se nós estivermos debaixo dos estatutos de Deus, da orientação de Deus, da visão de Deus, da palavra de Deus, não tem como dar errado. Aleluia. Deus vai fazer prosperar, porque Deus é conosco. É por isso que as pessoas, por exemplo, não entendiam quando aquele menino chega no Egito, sendo vendido por seus irmãos, e está lá num mercado para ser vendido, e alguém bate o olho e disse: eu quero esse menino aí, leva ele para dentro de casa para servir. E quando ele entra lá, alguém olha e diz: é diferente, olha o jeito dele falar, olha o jeito dele andar, olha o jeito. Não passou muito tempo, todas as chaves, aleluia, estavam na mão dele, aleluia, porque aquela casa começou a prosperar, diz a palavra de Deus. E o seu Senhor, que não era pobre nem nada, viu que tudo que ele colocava a mão prosperava, e
ele começou a designar e colocar ele para cuidar de tudo. E diz a palavra de Deus: e o Senhor era com José, e tudo que ele colocava a mão, Deus fazia prosperar. Elias era gigante, era grande, era forte, Glória a Deus. ficou famoso, ficou poderoso, todas as nações o conheciam. Mas, meus irmãos, a Bíblia é algo, um livro que eu chamo de maravilhoso, porque a Bíblia mostra as Glória a conquistas, Deus. a Bíblia mostra as vitórias, mas a Bíblia também nunca deixa de registrar as falhas, os deslizes, os tombos. Grandes homens da Bíblia em que nós pregamos e admiramos, a Bíblia não escondeu as suas falhas, para mostrar que quem operava na vida deles era Deus. Aleluia. E que o homem sem Deus está fadado ao fracasso, mas o homem com Deus, aleluia, Deus o faz o prosperar. Porque junto com a prosperidade, isso é, quando lemos essa história, podemos perceber isso. Que junto com a prosperidade, junto com a segurança, este povo também se distanciou de Deus. Esse povo também se afastou de Deus. Glória a Deus, aleluia. Deus não estava contente com nada disso. Porque Deus nos quer próspero mais perto dele. Deus não nos quer próspero mais longe dele. Aleluia. A prosperidade não é para nos afastarmos de Deus. Não. A prosperidade na nossa vida é para nós cada vez mais nos aproximarmos de Deus e reconhecer que aquilo que está na nossa mão é Ele que dá, é Ele que faz. Não devemos nos afastar. Mas esse povo se afastou de Deus. Então, se de um lado existia uma grande prosperidade, se de um lado existia uma grande segurança pelo exército, do outro lado também existia um declínio espiritual muito grande. Existia uma quebra de aliança muito grande. Existia um afastamento de Deus muito grande. Aleluia. Glória a Deus. É triste ver pessoas que não conseguem ter um equilíbrio diante de Deus. Aleluia. É triste ver pessoas que não tinham nada, e Deus o alcançou, Deus o abençoou, Deus colocou ela debaixo do chuveiro da graça, deu um banho, colocou o teu Espírito Santo e fez ela prosperar, aleluia, na sua caminhada. Mas muitas pessoas, ao longo da sua caminhada, se afastam de Deus. Aleluia. E é um perigo quando alguém se sente poderoso. Há um perigo quando alguém se sente muito poderoso, pastor. Porque um dia esse rei não tinha mais o que inventar. Glória a Deus. Não tinha mais o que fazer. Ele disse: quer saber de uma coisa? Hoje eu vou lá para o templo e eu vou oferecer incenso. Mas ele não era rei, irmão. Ele poderia fazer isso? Não. Ele era sacerdote? Glória Ele a era Deus. da linhagem de sacerdote? Deus colocou ele para fazer isso? Não. Mas ele disse: eu sou poderoso. Aleluia. Eu posso fazer tudo o que eu Glória, quero. glória a Deus. Eu tenho nome. Eu tenho autoridade. Eu tenho uma história que essa nação muito boa. O que vão falar contra isso? Quem que vai se levantar contra o rei? Glória Vocês a conhecem a Deus. história? Aleluia. Estou refrescando a mente de vocês um pouquinho nessa noite. A Bíblia diz que vocês conhecem, ele se levanta e vai oferecer censo. Vai em direção do templo. Quando o sacerdote viu isso, entraram na frente dele, tentaram impedir ele. Disse: o senhor não pode fazer isso. Como não posso? Claro que eu posso. Glória Eu a posso Deus. tudo. Não, o senhor não pode. O senhor é rei lá fora.
aqui no templo. Aleluia! Glória a Deus, aleluia! A sua autoridade está até a porta. A porta para dentro, Deus constituiu outras autoridades a este respeito. Só pode. Porque tem gente que tem a autoridade lá fora, mas aqui dentro existem princípios de Deus que não podem ser quebrados. Por mais que tenha autoridade, tem que se submeter aos princípios de Deus. Nem Deus viola os seus princípios. E Deus não quer que aqueles que estão debaixo da sua autoridade violem os princípios estabelecidos por Ele. Glória a Deus, aleluia! Mas o rei, glória a Deus. Você já conheceu alguém assim? E que qualquer coisinha chama pro braço mesmo? Ele disse, quero ver quem vai pedir. Entraram na frente. Não foi um sacerdote. Quantos sacerdotes que a Bíblia diz que entrou na frente dele? Quem lembra aí? 80. 70? 80. 80? 80. Glória a Deus! 80 sacerdotes enfileirou e disse, daqui o senhor não passa. Porque daqui para lá é nosso ofício. Aleluia, glória a Deus! O senhor faz o que o senhor quiser, está lá. Nós não se metemos no teu reino e no teu trono. Não se meta naquilo que não é da tua competência. Daqui o senhor não passa. O senhor passa, passou a mão no incenso e voou. Quando ele levantou a mão, não foi na mão, não foi no pé, na testa. Glória a Deus, aleluia! Aleluia! Existem limites estabelecidos por Deus. Até onde que Deus mediu para você ir? Vá só até onde Deus mediu para você ir. Não passe do limite que Deus estabeleceu na tua vida. Faça com excelência aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Daquele limite para frente, Deus já estabeleceu outra pessoa. A obra de Deus será concluída. Não avance. Faça com excelência aquilo que Deus colocou na tua mão. É rei, reine. É sacerdote, é sacerdote. Glória a Deus! Ninguém estava vendo, ó. Não foi sacerdote que feriu ele, irmão. Foi Deus. Na testa. Glória a Sabe Deus! por que na testa? Ó, para não esconder. Se fosse aqui, dá um jeitinho, esconde. Se fosse no pé, dá um jeitinho, esconde. Deus falou, eu vou marcar onde não, ninguém vai esconder. Aleluia, glória a Deus! Quem olhar para você vai ver. E você está leproso. Mas eu não estou vendo. Mas eu estou vendo que você está leproso. Porque você pode não admitir aquilo que aconteceu com você. Mas todas as pessoas que olharem vão ver Aleluia! que você ultrapassou. Por causa da sua soberba. Por causa do orgulho. Sai daqui. Glória a Deus, aleluia! Saiu dali. Foi pro trono, pastor Irani. Pegaram ele e jogaram numa casa. Alguns diz 15, outros diz 12. Vamos ficar entre 12 e 15 para nós não cometermos erro, né? Alguns dizem de 12 a 15 anos. Ele vai ficar onde? Lá na casa. Tem trono, mas não senta mais no trono. Tem nação para reinar, mas depende de mandar recado para que a nação seja reinada.
Glória a porque Deus, ultrapassou o limite que Deus estabeleceu. Era só para continuar reinando, mas ele disse: não, eu vou ser sacerdote também. E Deus falou: vai lá, ele vai lá para casa. 12 lá na casa. Glória a Deus. Olha para mim. Uma crise se estabelece agora. Porque uma nação sem a figura do seu líder, do seu rei assentado no trono, é uma nação frágil, fraca, vulnerável, fácil de ser atacada. As nações de volta olham e dizem: agora é a nossa hora, agora é a nossa vez de subjugar eles. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Porque o trono do rei está vazio. E gera um caos. Gera um momento de crise. Aquilo que era segurança agora é insegurança. Glória a Deus, aleluia. As pessoas estão sem saber o que está acontecendo. As pessoas estão confusas. Aleluia. As pessoas não sabem o que vai acontecer nesse cenário. Vazio, caos, instabilidade. Como será o reinado daqui para frente? Com um rei leproso, marcado por Deus, ausente do trono. É nesse momento, Glória a Deus, é nesse aleluia. período de 15 anos Aleluia, glória a Deus. que alguém olha e diz: eu vou tomar uma decisão. Eu não vou ficar na minha casa esperando ver o que vai acontecer. Eu não vou ficar aqui questionando o porquê disso ou daquilo. Quer saber de uma coisa? Eu vou para o lugar onde eu deveria estar. Eu vou para o templo. Glória a Deus, aleluia. Eu vou para a casa de Deus. Aleluia. Eu vou para o templo. Não vai adiantar eu ficar aqui na minha casa, olhando para toda essa situação que foi gerada. Não, quer saber de uma coisa? Eu vou para o templo, eu vou para a casa de Deus, aleluia. A crise é grande, mas quer saber de uma coisa? Eu vou para o templo. Quer saber de uma coisa? O período é de caos, mas quer saber de uma coisa? Eu vou para o templo. Quer saber de uma coisa? É um período de insegurança, mas quer saber de uma coisa? Eu vou para o templo. Quer saber de uma coisa? O povo está perdido e desorientado, mas quer saber de uma coisa? Eu vou para o templo. Eu vou para o templo. Eu vou para o templo. Eu vou para a casa de Deus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Ele me cantou lá, mas eu vou fazer uma vez só. É festa, uma vez só. Então, deixa que esse irmão que está do seu lado e diga para ele: quer saber de uma coisa? Vamos para o templo, meu irmão. Vamos para a casa de Deus. Aleluia. Pastor, o senhor não sabe como eu estou chegando nesta festa. Pastor, o senhor não sabe como é que está a minha casa. Pastor, o senhor não sabe como está a minha família. Deus me trouxe aqui hoje para te dizer: vá para o templo. Vai para o templo. Está na doença, vai para o templo. Está na crise, vai para o templo. Será que você pode adorar Ele por um minuto? Será que você pode adorar Ele? Na crise ou sem crise?
eu vou pro tempo. Está doendo aqui. Está doendo. Porque agora, Aleluia. enquanto ele estava lá na casa, a gente tinha alguma esperança de Deus reverter essa situação Glória a e Deus. ele voltar para o trono. Mas ele não voltou para o trono. Aleluia. Eu fico olhando algumas pessoas quebrando o princípio com Deus, achando que, mas com esse Deus não brinca. Quem sabe até mesmo Isaías acreditava dele ser restaurado e voltar para o trono. Imagina, ele não voltou para o trono, ele foi para a sepultura. Glória Aí a o Isaías Deus. se levantou e disse: quer saber de uma coisa? Eu vou para o templo. E quando ele chega no templo, quando ele chega no templo, começa o capítulo de número 6. No ano em que morreu Uzias, aconteceu uma coisa comigo. Glória a Deus. Aleluia. 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 O que é que aconteceu, profeta Isaías? Eu vi. Glória a Deus. Aleluia. Na verdade eu não estava vendo e enxergando, mas agora eu vi. Aleluia. Se você se posicionar, sabe o que vai acontecer com você? Você vai ver. Você vai ver. Você vai ver coisas que você não imagina. Deus vai abrir os teus olhos e você vai ver. Eu recebo a autoridade de Deus nesta noite para dizer: Deus vai abrir olhos de pessoas aqui nesta noite para ver, para ver, para ver, para ver, para ver. Eu vi. Glória, glória, Viu o que, Isaías? Eu vi o Senhor. aleluia. Eu não vou entrar na discussão teológica a respeito de ver Deus aqui ou não, porque isso talvez não é para esse momento nosso aqui nessa noite, mas o fato é que ele diz: eu vi o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Todo Aleluia. mundo, a partir do momento em que os nossos olhos são abertos para enxergar aquilo que Deus tem para fazer na nossa vida. Por Aleluia. maior que seja o caos, por maior que seja o período de insegurança, se Deus abrir os teus olhos, se Deus abrir os teus olhos, aleluia, você não vai nem lembrar daquilo que aconteceu no passado, porque o que Deus tem para revelar é grande, é grande, é grande, é grande, é poder. Eu vi o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Eu vi o Senhor. Aleluia. Se Deus é maravilhoso, porque Deus vai acabar com toda a preocupação da vida de Isaías. Se eu vi o Senhor, Glória a Deus. aonde? Assentado, diga comigo, assentado. Assentado. Aonde que você vai encontrar essas outras expressões da Bíblia dizendo que Deus estava assentado? Aleluia. Aleluia. Na terra está uma correria, na terra está um desespero, na terra tem gente batendo cabeça. Deus mostra depois: Isaías, eu estou assentado. Glória a Deus. Enquanto você corre para lá e para cá, eu estou assentado. Enquanto você se desespera, eu estou no mesmo lugar, eu não saí do lugar, eu permaneço no mesmo lugar. Eu estou assentado. Isaías, veja onde eu estou assentado. Aonde? No trono. Aleluia.
preocupação da nação e do povo? Qual é a preocupação do profeta Isaías? Era ter um trono terreno vazio. Aleluia. Isso gera em nós desconfiança. Glória a Deus. Aleluia. Isso gera em nós desespero. Olha para a cadeira e diz: cadê o meu rei? Não está sentado. Aleluia. Qual é Aleluia. o decreto que o rei vai assinar? Qual é o ofício que ele vai dar? Não, qual é a preocupação de um trono terreno vazio? Deus. Aleluia. E Deus está mostrando para Isaías o trono terreno está vazio. Aliás, faz tempo que ele está vazio. Porque Urias, enquanto ele andou na minha presença, eu estava com ele. Enquanto ele andou na minha presença, ele não assentava sozinho, eu assentava com ele. Mas o dia que ele me desobedeceu, desfaziou, eu não estou mais com ele. Mas eu tenho uma coisa para te mostrar, Isaías. Ainda que esse trono terreno esteja vazio, levanta a tua cabeça, olha para cima, olha para o alto, vê se o trono aqui em cima está vazio, o trono aqui está ocupado, o trono está ocupado, ele nunca sairá, ele está ocupado, ele nunca sairá. Glória a Deus. Isaías, olha aqui, olha para mim, olha você na crise, olha você na crise, olha para baixo. Quando você vai para o templo, Deus vai fazer você assim, ó, levanta a tua cabeça, você tem que olhar, ó. Yes. Aleluia. Quer estar perto de mim? Aleluia. Quer se envolver comigo? Quer estar envolvido com a minha glória? Não é olhando para a terra que você vai receber isso. É olhando para o alto. Levanta a tua cabeça, Isaías. Olhe para o alto. Olhe para o alto, Isaías. E quando ele olha, ele vê Glória a Deus. o Senhor assentado sobre um alto. Ele usa a palavra sublime para descrever um alto e sublime trono. E Deus assentado. Sabe aquele dia que você diz assim, ó, ai, Deus tem que fazer. Os mais ousados, os mais antigos, tinha aqueles testemunhos que lá, colocar uma cadeira e disse: Deus, senta aqui nessa cadeira que eu vou conversar contigo. Glória a Deus. Eu não estou aqui para descredibilizar esses testemunhos. Mas Deus não está sentado em nenhuma cadeira na terra. Aleluia. Ele está sentado no alto. E a palavra de Deus diz, você conhece, eu estou pregando para a igreja que conhece Bíblia. A palavra de Deus diz que o que, cara? Olha o que ele estava. Os pés colocados, isso é linguagem para nós entender. Os seus pés estão postos sobre a terra. A terra que eu e você habita serve de banquinho, escolinha para os pés de Deus. Isso é um tipo de linguagem para eu e você entender a grandeza, o poderio que esse Deus tem. Aleluia. Glória a Deus. Isaías vê. E ele começa a descrever além disso, porque
Ele diz que cercado do trono de Deus tem serafins Oh, glória. Aleluia. que estão em volta do seu trono. Ele se atenta para o detalhe das asas. Ele diz, eles tinham 6 asas. Oh, aleluia. Que ser, irmão, com 6 asas. Glória a Deus, aleluia. E ele está dizendo, olha, com 2 eles cobriam o rosto. Eu não consegui ver o rosto de um deles, porque o rosto deles estavam cobertos pela asa. Ah, pastor, não entendi. Então eu vou te dizer, porque adorador que é adorador não mostra o rosto. Adorador por excelência, o seu rosto é coberto. Você não vê o rosto de quem está adorando, mas você vê aquele que merece toda a adoração. Normal. Virou normal em alguns lugares. Ah, não falou meu nome. Não me deu oportunidade. É adorador que quer mostrar o rosto. Adorador que cobre o seu rosto, espera o tempo de Deus chegar. Tinha vezes, pastor, que eu estava lá na porta, lá no estacionamento, recebendo os pregadores de renome para pregar, e eu dizia, Deus, o meu lugar não é aqui. O Senhor me chamou para pregar a tua palavra. Quando o Senhor vai me tirar daqui? Deus dizia, fica aí quietinho no teu lugar. E quanto mais parece que quanto mais eu reclamei, Deus acrescentou o ano. Eu desafio na época 10 anos de diaconato. Teve gente que passou na minha frente rapidinho e eu ficava lá em toda a consagração. Aí eu disse, quer saber do negócio? Eu vou ficar aqui quietinho, porque algumas vezes eu dizia, eu não tenho nem carro, e eu tenho que ficar olhando o carro de irmão. Eu não dizia para ninguém, mas aqui dentro de mim aquilo ficava remoendo. E Deus dizia, quer saber de uma coisa? Fica mais um aninho aí, olha mais carro, limpa mais banheiro, recebe os irmãos sorrindo na porta. A tua hora vai chegar, o teu tempo vai chegar, mas enquanto não chega, cobre o rosto, cobre o rosto, cobre o rosto. É Ele que tem que ser adorado, é Ele que tem que ser glorificado. Cobre o rosto. O rosto é porque você imagina aqui, ó, 2 asas aqui no seu rosto. Imagina o vozeirão. Imagina o vozeirão. É, meu irmão. Imagina o que ele vai dizer que cada exercício é o quê? Santo, né? Imagina aquele cobrindo o rosto. Ó, santo. Aleluia. Você não entende, mas Deus está te aperfeiçoando. Você não entende, mas Deus está te treinando. Esse processo de estar escondido é um treinamento de Deus. É um preparo de Deus. Para de falar, o meu pastor não me vê, minha liderança não vê. Deus te vê. Deus te vê. Deus te conhece. Continua adorando a Ele. Glória a Deus. Olha ele. Com 2 cobriu e com 2 cobriu os pés. Aqui para nós, eles estavam em volta do trono, no alto. Para que cobrir pé? Aleluia. Aqui tem gente que acha-se grande demais, que não pode mais cobrir os pés. Eu estava dizendo a ele, na minha presença, diante do meu trono, tem que cobrir o rosto. Glória a Deus. E tem que cobrir os pés. Oh, glória a Deus. Cobre os pés. Tenha
reverência a Deus. Aleluia. O ato de cobrir os pés é Deus preservando a sua caminhada também. Oh, aleluia. Glória a Deus. É todo mundo que precisa saber onde os teus pés vai. Só Deus sabe onde é teu nome, irmão. Aleluia. Tem gente que é vizinho para Deus, só Deus sabe tudo. Não. Só Deus sabe, já sabe. Cobre os pés. Cobre os pés. Seja reverente. Aleluia. Glória a Deus. Agora, pastor, Deus dá uma lição nesse texto. Porque não poderia ser 4 para voar, não ia voar mais? Por que é só 2 para voar? Mas tem gente que gosta de voar, não tem? Tem gente dele que a asa que deveria estar cobrindo o rosto, está usando para quê? Isso aqui não é para mim não. Eu quero é voar. Eu quero é acelerar o processo. Não é? É só 2 para voar. 2 é suficiente. Você não precisa de 4 não. E nem dá 6 para voar. Aleluia. 2 é suficiente. Vai na calma, vai tranquilo, vai devagarzinho, não tem problema não. Vai devagar. Aí fica ali, ó. Volta pro trono. E Deus deu o hino que eles cantavam nesse culto. O texto vai dizer que eles diziam ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Um serafim ficava, volta de lá e volta. Ele dizia, santo. O outro dizia, santo. O outro dizia, santo. O outro dizia, santo. Olha pra mim, não tinha vozinha destoada não. Não tinha ninguém lá com o microfone para aparecer, mas não. Ao mesmo tempo e na mesma tonalidade, santo, 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 porque a glória é dele, a glória é dele, a adoração é para ele. Aqui a régua da adoração é para todos iguais. Pastor, mas eu não sou muito afinado, não tem problema. Glória a Deus. Pastor, eu estudei, pensava, glória a Deus. Mas a régua é mesmo. É a mesma altura, é o mesmo tom. Ninguém vai sobressair ninguém não. Glória a Deus. Aleluia. Olha para mim, olha para mim. Olha para mim. Porque parece que tinha uns outros, parece que tinha um coral. Porque um dizia santo, Aleluia. santo, 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 santo. Glória a Deus. Aí ele diz assim, Glória a Deus. Aleluia. é o Senhor dos Exércitos. Santo, santo, Aleluia. santo, é o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Santo, 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 é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia, toda a terra está plena da sua glória. E eu voando com 2 santo, 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 santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra, toda a terra, toda a terra, toda a terra, toda a terra está plena da sua glória. Aleluia, aleluia. Oh, glória. Aleluia, aleluia. Você consegue ficar sobre os pés? Fique sobre os pés.
Olhe para mim. Com essa mesma graça, olhe para mim. Eles não estavam cantando assim, olha. Quem viu você passar pela prova e não ajudou. Quando veio no palco vai se arrepender. Aleluia. Não era isso. Diante dele, diante do trono dele, Glória a Deus. a glória é para ele, Glória a a Deus. adoração é para ele. Aleluia. Glória a Deus. A expressão santo é para revelar a sua santidade, Glória a Deus. é a expressão da sua santidade, da sua glória. Oh, aleluia. Todos cantaram o mesmo hino. Olha para mim. Isaías viu o trono ocupado. O trono da terra estava vazio, mas o trono de Deus sempre vai estar ocupado. Ele mostrou para Isaías que se você quiser dar glória a Deus, aqui você. Glória a Deus. Aleluia. Mas se você não quiser dar glória a Deus, Aleluia. se você quiser levantar a mão aqui, você pode levantar. Mas se você não quiser levantar a mão, ficar no culto com os braços cruzados, fazendo figueira, Glória a Deus. Aleluia. diante do trono dele não falta adoração, não falta adoração. Eu vi um pregador pregando dizendo que Deus nos criou para adorar Ele, que Deus nos criou para a função de adorar. É verdade, nós podemos adorar, mas Deus não criou um homem só para adorar Ele. A adoração Ele tem lá. Ele tem realmente a dizendo santo, 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 santo é o Senhor dos Exércitos. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Então se você ficar em silêncio, Aleluia. se você travar a tua boca e não dizer uma palavra, o céu não está em silêncio. Santo é o Senhor. Aleluia. Agora olhe para mim, olhe para mim. Porque Isaías viu o trono, Glória a Deus. serafins, a música cantada, e ele falou assim: enquanto eles cantavam, aconteceu algo extraordinário. Glória a Deus. Os umbrais do templo se moveram. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu vou usar uma expressão aqui, talvez use vocês conhecem. Pela zoeira, Glória a Deus. pelas festas, sabe o que começou a sair lá? Fumaça. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. A glória invisível. Aleluia. Agora Deus traz ela visível dentro do templo em forma de fumaça. Ele diz que enquanto eles adoravam, a casa se encheu de fumaça. Glória a Deus. Pastor, o que o senhor quer dizer? Que você pode ficar quietinho no teu canto. Agora, se você começar a adorar aqui embaixo, Aleluia. se você começar a adorar Ele aqui embaixo, essa glória do tempo descerá. E vai invadir a casa. Quantos vieram para adorar Ele aqui nesta noite? Chama como um leito. Adora Ele agora. Santo,
és todo poderoso, Glória a Deus, aleluia. e a seu meu canto, louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim, e eu te adoro.